vendo outros seminaristas. E eu, desde aquela época, comecei a denunciar para o bispo Dom Otacílio Luziano da Silva, que acobertava todas essas situações e imoralidades do padre que era reitor do seminário. Quando o senhor levava essas denúncias ao Dom Otacílio, o senhor levou pessoalmente ou o senhor comunicou ele por documento? Pessoalmente, por escrito. Bem, quando você esteve com o Dom Otacílio, qual foi a reação dele, a postura dele na época? Infelizmente, o acobertamento ainda fala muito forte, né? Ele defendia esse padre e não parou por aí. Esse padre se envolveu também com um prefeito e outros políticos locais e começaram a desviar verbas públicas. Inclusive, tem inquérito de desvio até da merenda escolar. Tudo isso eu ficava inconformado. E eu reportava tudo isso a Dom Otacílio Luziano da Silva, que acobertava tudo isso e outras coisas gravíssimas. Mas nesse contexto, tinha uma promotora lá na comarca de Itajubi muito atuante, doutora Patrícia, que eu até cito ela nesta carta. E eu peguei e fiquei assim apaixonado pela atuação que ela fez naquela comarca. A mulher não tinha medo de enfrentar. A cidade estava um caos, era desvio público de todas as espécies, de todos os tipos. Tinha um vereador lá também que ele era muito atuante, sequestraram a filha dele. Ela poderia ter falado, não, eu vou me intimidar. Mas não, ela seguiu até o final, né? Investigando, oferecendo denúncias que estão ainda tramitando. E eu nunca tinha pensado em ser advogado. Mas naquele contexto que eu também estava querendo justiça, não para o meu caso, mas eu estava querendo justiça para seminaristas que tinham sido abusados sexualmente. E Quantos? 2. E o que esses 2 seminaristas da época relataram ao senhor? Então, o padre lá, ele se envolveu com um garoto, esse garoto até se prostituía, né? E não sei bem o que aconteceu, mas o padre contratou esse garoto para trabalhar lá na paróquia, e não só trabalhar, mas ele começou a frequentar a casa paroquial. E a casa paroquial naquela época tinha se transformado no seminário da diocese também. Nós temos um quarto, um prédio que o primeiro bispo construiu com 44 quartos. Mas o bispo, querendo economizar, fechou todo aquele prédio e levou todo mundo para morar lá na paróquia São José de Itajobi, numa casa paroquial improvisada. E colocou esse padre para ser o reitor e eu lá para ajudar na paróquia, que é muito grande, e para dar aulas para aqueles seminaristas. Foi quando eu tomei ciência desses abusos sexuais e comecei, desde aquela época, a informar Dom Otacílio Luziano da Silva a gravidade do que estava acontecendo dentro daquela casa paroquial, que era também o seminário. Isso em que ano, o senhor lembra? Sim, comecei lá, quando eu fui no último ano, como seminarista ainda. Já do final de 2016 eu cheguei lá, né? Daí foi o ano de 2017, né? Ano de 2018, tentando clamar, né, por justiça, para terminar com toda aquela situação, sem precisar de escândalo. Mas a igreja, na pessoa de Dom Otacílio Luziano da Silva, não tomou nenhuma providência, deixando, inclusive, dinheiro público ser desviado com o pároco daquela cidade, né, Padre Vanderlei, se beneficiando, né, de dinheiro, inclusive de merenda escolar. Então, aquilo lá foi um grito muito grande, porque eu queria justiça dentro da minha igreja. Desde criança, se o senhor vê o vídeo da minha ordenação que foi vinculado, desde criança eu desejo ser padre, eu queria ser padre. Então era uma dor muito grande ver a situação que estava, né, a diocese dentro do seminário que vai formar outros padres. Então, quando eu vi aquela promotora com aquela atitude, eu peguei e falei, olha, o direito na minha vida eu acho que vai se encaixar bem. Porque eu tenho vontade de ver, né, a justiça, né?
de ver a igualdade, de ver essa equidade, né? E aquela mulher, né, a gente muitas vezes acha que a mulher no Brasil, né, tão desvalorizada, quanto tempo demorou para a mulher poder votar, para a mulher poder ser candidata, para a mulher poder ser uma delegada, uma promotora, servir até o exército, servir a polícia militar. Então, quando a gente muitas vezes acha que a mulher ela tem assim um pouco, ela fica um pouco mais intimidada diante da realidade. Imagina se alguém sequestrasse seu filho como recado, não mexa naquilo que você não deve, né? Ou seja, faça vistas grossas. Simplesmente aquele vereador amansou imediatamente. Mas aquela mulher não. Ela continuou o trabalho dela até o final. Então aquilo lá eu procurava isso, né? Uma forma de fazer justiça. Então daí que eu nunca tinha pensado, nem sabia como funcionava o ordenamento jurídico brasileiro. Foi por esse motivo, né? Inspirado pela doutora Patrícia Dosualdo Peloso, que depois eu descobri que ela está em Mirassol. Ela é agora promotora lá em Mirassol. E foi aquele despertou esse desejo. Eu falei, olha, eu fazendo direito, né? Eu vou saber também como ajudar pessoas, ajudar vidas, tanto que eu exerço isso de forma voluntária. Eu nunca cobrei um centavo de ninguém para advogar e pretendo nunca cobrar também, porque o acesso à justiça é algo que não pode ser negociado. Então é algo que eu faço pro bono, né? E é algo que eu quero agora, principalmente quando envolver crimes de ordem sexual, principalmente envolvendo hierarquia. Eu até fundei uma associação chamada Papa Francisco, que foi uma voz muito forte na igreja, dizendo: casos não sejam mais acobertados, sejam revelados, julgados e punidos. Então o Papa Francisco ele teve uma postura muito forte de demitir até cardeais do estado clerical, né? Ou seja, falar, cardeal, você pegou e foi conivente com a situação, então você pecou, né? Você foi omisso. Então você não merece estar neste cargo. E ele colocou para correr. Então a associação, ela tem uma independência, né? Ela não está vinculada à igreja, mesmo porque eu estou processando vários outros pastores, médicos, outros padres, outros bispos, né? Então, ela tem uma espiritualidade voltada na palavra do Papa Francisco. Mas, se precisar processar bispos e cardeais, os advogados que já fazem parte, nós vamos processar. Padre,